Olá pessoal, sou Dorico Monteiro, professor da Faculdade de Medicina da UFC e pesquisador da Fiocruz. Gostaria de compartilhar com vocês algumas preocupações, algumas reflexões sobre a pandemia do coronavírus. Me preocupa muito quando algumas autoridades do país chamam de gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma questão séria. Se trata de uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde não decreta pandemia como algo de menor escala, de menor preocupação. Só para vocês terem uma ideia, essa é a segunda pandemia que nós estamos vivendo no século XXI. No século XX foram 3 pandemias importantes. Uma, que foi a gripe espanhola, chegou a matar 100 milhões de pessoas. Então, é uma pandemia e é séria. Isso me preocupa muito. Me preocupa inclusive com a situação do SUS hoje no Brasil. O SUS vem sofrendo desmontes que nos preocupam o tempo todo. Primeiro desmonte importante do SUS, a emenda constitucional 95, que só nesses 2 últimos anos retirou 22,5 bilhões do SUS. Esse dinheiro está fazendo falta nos estados, esse dinheiro está fazendo falta nos municípios. Outra coisa grave, o desmonte do programa Mais Médico. O desmonte do programa Mais Médico e os médicos que estão fazendo falta hoje no Brasil estão sendo aplaudidos na Itália. Então isso é uma preocupação grave, né, que nós temos que ter agora. O Ministério está tentando repor, mas não vai conseguir porque não tem médicos. A outra questão séria, que eu acho que aí inclusive agudizou agora no enfrentamento da pandemia, é a fragilidade do Pacto Federativo Brasileiro em relação à questão da articulação sistêmica entre a União, os estados e os municípios. Para, inclusive, resolver parte desse problema, nós conseguimos, em 2011, editar o decreto 7.508, que ainda hoje não foi aplicado. Esse decreto ele cria o contrato organizativo de ação pública no sentido de, inclusive, articular melhor a relação de responsabilidade sanitária entre a União, os estados e municípios. Aqui, inclusive, o governador Camilo Santana transformou o decreto 7.508 em lei estadual. Eu espero que esse decreto colocado em prática, com certeza o secretário Cabeto vai ter melhor uma relação entre ele como secretário e os prefeitos e os municípios. Então isso sem dúvida nenhuma vai ser uma conquista aqui do Ceará. Mas a fragilidade sistêmica do SUS se expressa agora nesse conflito que nós estamos vivendo entre a União e os governadores. O governador Camilo teve que inclusive conseguir agora uma liminar para ver o seu decreto colocado em ação no caso das barreiras sanitárias. Então é muito grave esse momento e essa é uma preocupação que a gente tem que tentar tirar algumas lições dessa pandemia para que a gente possa salvar o SUS e o SUS possa sair mais forte desse processo. Queria aqui chamar a atenção de todos e de todas para que a gente possa reconhecer as importantes medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado. O governador Camilo está liderando esse processo pessoalmente. O governador Camilo tem colocado medidas importantes, entre elas a questão do isolamento social. Então vamos ficar em casa. Não tem outra alternativa nesse momento que não seja a redução do contágio da doença. Ou seja, para evitar que a circulação de pessoas, e como o vírus tem uma capacidade de contágio muito alta, é fundamental esse momento do isolamento social. Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 pessoas que pegam a doença, 20 vão se hospitalizar. Então nós precisamos de leitos para essas pessoas. E dessas 20 que vão se hospitalizar, 5 vão precisar de respirador mecânico. No meio de tudo isso, nós temos as doenças normais das pessoas que estão vivendo. Pessoas estão tendo infarto, pessoas estão tendo acidente vascular cerebral. Nós estamos vivendo também com outras epidemias que nós estamos vivendo aqui, no caso da dengue. Né? Aliás, nós já tivemos óbitos por dengue esse ano no Ceará. E tem a epidemia de dengue, zika, chikungunya, tem a violência, tem os acidentes. Então, nós precisamos, nesse momento, ter um conjunto de medidas para que o sistema de saúde possa dar atenção adequada ao coronavírus. Então tem um conjunto de medidas que são médicas, que são medidas de assistência, mas tem medidas que nós chamamos não farmacológicas. E essas medidas não farmacológicas, a mais importante, de maior impacto, é o isolamento social. Por isso, vamos ficar em casa, que é fundamental para o enfrentamento dessa epidemia. Um abraço e até o próximo contato.